Obrigado mais uma vez aí por estar nos recebendo aqui, né, as portas abertas para a gente conseguir conversar um pouco sobre o Pix, né? Você bem lembrou, lá em 2019 a gente ainda estava ali no projeto, né, no projeto Pagamentos Instantâneos. Nem parece que foi outro dia, né? O Pix não existia e a gente não tinha uma série de coisas que hoje já são realidade, que hoje já, de fato, já está acontecendo. Isso é muito legal. É um prazer estar com vocês aqui hoje, falar um pouquinho do que está acontecendo, dar um raio-x no Pix hoje, né? E, obviamente, a gente passar um pouco por olhar para frente, né? A gente está sempre olhando lá na frente. Às vezes a gente coloca de forma pública algumas coisas que estão no horizonte temporal um pouco mais curto, né, para dar um pouco mais de concretude, mas a gente está sempre tentando olhar lá na frente, e eu acho que é sempre muito bacana poder conversar também sobre essa visão de futuro e sobre o caminho que a gente está buscando percorrer, né? E, obviamente, a construção é conjunta, né? Ou seja, o Banco Central é um dos agentes, é um dos atores nesse jogo, mas o ecossistema é de todo mundo e todo mundo é muito parte desse processo construtivo, e aí é importante a gente estar junto nisso e estar conversando sempre sobre essas questões. Depois eu vou olhar para a gravação ali para ver qual foi o elogio e quais foram as críticas também, porque as críticas são importantes, a gente sempre aprende muito com as críticas, e, enfim, o que vocês tiverem de sugestões ou críticas, fiquem à vontade sempre para nos trazer, que a gente adora não só elogios, mas críticas também. Obviamente, aquelas críticas construtivas, que eu sei que é o caso de todos vocês aqui. Bom, eu vou começar, como eu falei, dando um pouco desse panorama, né, desse raio-x do que está acontecendo no Pix hoje, passar um pouco dos números, mas, obviamente, os números não são só números, né, os números dizem muita coisa, tem muita coisa por trás desses números ali, acho que é importante a gente passar um pouco por eles. Então, essa é a curva de adoção com os últimos números disponíveis que a gente tem no Pix, né? Ali de maio de 2023, então é o último número de fato disponível, e a gente continua vendo uma adoção constante, significativa, de fato, na quantidade de transações Pix de todos os tipos, né? De transações entre pessoas, transações envolvendo empresas e também transações envolvendo o governo, né? O governo está cada vez mais ativo no uso do Pix, tanto para pagar quanto para receber, né, tanto para fazer ali pagamentos para a população, mas também para arrecadar ali tributos, etc. A gente já vê a restituição do imposto de renda sendo realizado pelo Pix e por aí vai. A gente passa agora 3 bilhões de transações por mês, né? E, obviamente, 3 bilhões de transações por mês, uma quantidade que indica a confiança de toda a sociedade no instrumento e, obviamente, todas as inovações que estão efetivamente utilizando do ecossistema Pix para tornar soluções e para tornar ali produtos concretos para toda a sociedade e para todos esses agentes que eu falei, pessoas, empresas e governo. A gente vê também crescimento, né, continua ali uma dinâmica de crescimento na quantidade de usuários, né, a gente já ultrapassa 150 milhões de usuários do Pix hoje. Desses 153 milhões, 140 milhões são pessoas físicas, né, que dá mais de 80% da população adulta. Se você tirar ali, enfim, algumas pessoas que de fato não entram no sistema por vários motivos naturalmente, a gente chega muito próximo de uma quantidade plena de pessoas sendo usuárias do Pix, e da mesma forma empresas, né? Empresas a gente ainda vê um espaço considerável para aumento, mas também uma quantidade significativa ali de 80% das empresas que têm algum relacionamento com o sistema financeiro nacional já fazendo seus pagamentos ali, transacionando via Pix, né, 13 milhões de empresas. E, obviamente, tem vários negócios que não estão ali contabilizados, porque são negócios informais, etc. E aqui a gente coloca o Pix numa perspectiva doméstica, né? Ou seja, dá para afirmar hoje que o Pix é o meio de pagamento mais utilizado no país, sem sombra de dúvida, já bem acima do cartão de débito, do cartão de crédito, do que a gente chama de pagamentos ali, que envolve ou engloba
a quantidade de boletos e de convênios também, então já bem acima, e também dos cartões pré-pago, que são uma espécie específica ali de utilização da dinâmica dos cartões. Mas, seguramente, já é o meio de pagamento mais utilizado. E na perspectiva internacional, também da mesma forma, a gente vê que o Pix ele teve uma adoção muito rápida, né, por toda a sociedade, e aqui a gente normaliza pela quantidade de transações per capita, né, por pessoa, justamente para dar uma noção exata de comparação com outras jurisdições, porque cada jurisdição tem uma quantidade de população. Se pegar a Índia com, enfim, uma população muito superior com a nossa, comparativamente ao Brasil, a gente teria que fazer essa ponderação, né? Então, isso mais uma vez mostra o quanto a nossa sociedade realmente identificou ali as oportunidades e confia, e a gente segue avançando. Fazendo um pouco aqui do raio-x no P2B, né? Ou seja, naquelas transações onde pessoas pagam as empresas, e isso aqui é bastante importante. É bastante importante por quê? Porque a gente tem, se a gente resgatar alguns vídeos lá, aqui do evento de outras edições, a gente certamente vai ver em algum momento um comentário meu ou em outros eventos comentários, eventualmente, de outros colegas, dizendo que transações P2B tinham um espaço muito grande para continuar para crescer, e continua com espaço muito grande ainda para crescimento. A gente começou ali com 5% no primeiro mês de operação, e hoje já está batendo os 30% de market share, de quantidade relativa à quantidade total de transações no Pix. Ou seja, de todas as transações do Pix, 30% são operações de pessoas pagando empresas, enfim, comércio físico, e-commerce, e por aí vai. Isso não conta aquelas transações comerciais que, de alguma forma, estão ali no comércio informal e etc., porque se a gente for pegar esse percentual, os nossos números já indicam mais do que 50%, né, ou seja, pessoas pagando algum tipo de transação comercial, formal ou informal, né, acima de 50%, e continua crescendo. E por que isso aqui é importante? Porque toda a nossa agenda evolutiva, ou muito da nossa agenda evolutiva, tem como objetivo potencializar esse caso de uso. Ou seja, são produtos, são funcionalidades que visam a suportar casos de uso relacionados ao P2B. O P2P, né, ou transações entre pessoas, enfim, já está num nível numa quantidade de transações, não digo saturado ainda, mas atingiu um potencial quase pleno, e aqui ainda tem muita coisa a ser feita, né? A gente sabe que as empresas, cada tipo de negócio tem uma necessidade diferente, e nem todas as empresas ainda têm o Pix como um meio de pagamento capaz de atendê-las de forma correta, e a gente vai ver um pouco isso na frente na nossa agenda evolutiva. E aí isso reflete também na quantidade de pagamentos via QR Code, né? Hoje a gente já chega ali com 28%, muito correlacionado com as transações comerciais ali, o P2B. E aí a gente chega numa questão bastante importante, que é a da inclusão financeira, né? A gente tem aí, hoje, como eu falei, mais de 140 milhões de pessoas sendo usuárias do Pix, e desse quantitativo, dessas 140 milhões de pessoas, a gente tem 71 milhões de pessoas que, basicamente, do ponto de vista efetivo, foram incluídas no Sistema Financeiro Nacional. Essas pessoas, de alguma forma, algumas delas já tinham relacionamento, já tinham uma conta, mas não eram usuárias de transações digitais, de transações eletrônicas, e a gente, de fato, tem esse número que é bastante importante. Mas esse número ele não reflete apenas pessoas que estão entrando no Sistema Financeiro Nacional. Sim, elas estão entrando e acessam outros produtos, e isso é importante para quem presta serviços financeiros de uma forma geral no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, porque são muitas pessoas potenciais clientes desses serviços financeiros. Mas mais do que isso, essas pessoas agora têm uma forma para transacionar no digital de uma forma geral, né, de entrar ali num aplicativo e ter o seu meio de pagamento para fazer uma assinatura específica de um streaming, ou para pedir uma comida, ou para pedir um transporte via aplicativo, etc.
é que muitas vezes todos esses modelos de negócio estavam ali baseados em cartões de crédito, etc. Então, assim, a gente abre bastante o leque de alternativas também para os negócios que vão além do sistema financeiro nacional. E aqui, claro, ganho para todos, né? Aqui a gente tem alguns números, são estudos que representam ou que trazem um pouco, quantificam um pouco dos ganhos que foram trazidos pelo PIX, né? A gente tem ali, só em 2021, 5, bilhões de dólares na nossa economia, na economia brasileira, que, de certa forma, foram economizados aí para empresas e pessoas, e desses 5,7 bi, 5,5 eles foram revertidos para a produção econômica, para algum tipo de produção que representa hoje 0,34% do nosso PIB. Né? Então, assim, é de fato um ganho expressivo para toda a nossa sociedade, e isso nos dá ali a clara indicação que a gente está perseguindo, está de forma efetiva buscando ali objetivos públicos, né, e fazendo com que esses ganhos sejam colocados aí na nossa sociedade, na nossa economia, para fazer nosso país avançar. Bom, entrando aí um pouco no PIX, nos negócios, né, enfim, aqui é só para dizer que a gente considera o PIX como um instrumento que deve atender a qualquer um e qualquer tipo de negócio, não importa se são pequenos negócios, negócios médios, negócios grandes, empresas físicas ou que tem ali estabelecimentos físicos, e-commerce. A gente tenta desenhar uma solução que seja uma alternativa para todos. Não há nenhuma necessidade, já falei isso várias vezes, mas não custa repetir, não há nenhum objetivo de substituir nenhum tipo de meio de pagamento, ou seja, os meios de pagamento estão aí para serem utilizados, mas sim para ser uma alternativa efetiva para quem quiser utilizar o PIX ou um pagamento eletrônico para qualquer necessidade, né? E aqui é um pouco do que a gente sempre diz, qualquer tipo de negócio. A gente vê ali já vários incentivos, né, à utilização do PIX, né, por aquelas empresas que percebem ali o valor e querem de alguma forma induzir o cliente a receber as suas transações via PIX, né? Então a gente vê já ali aqueles atendentes que estão ali na frente do checkout, etc., já oferecendo o PIX como uma forma de pagamento, né? Aceitação ali, a sinalização também clara ali no estabelecimento comercial, descontos para pagamento via PIX, a gente já tem visto bastante também, e por fim ali a gente já vê vários aplicativos e negócios, especialmente no digital, no e-commerce, já colocando o PIX como default, justamente para essa indução. E, obviamente, o objetivo não é aumentar a quantidade de transações, é só para mostrar ou demonstrar que, para aquelas empresas que percebem o PIX como um meio interessante, né, por várias perspectivas, inclusive sobre a ótica do custo, há várias estratégias para fazer essa indução. A gente já vê também possibilidades ali de parcelamento, né, de você ter ali uma dinâmica de você dividir ali os seus pagamentos, que é bastante interessante ali para o varejo, de uma forma geral. E aqui a gente fala um pouco do iniciador de pagamentos no PIX, né, para o PIX. O iniciador ali, ele está, enfim, no âmbito do Open Finance, é aquela instituição que vai oferecer uma integração específica, principalmente com e-commerce, ou vai oferecer uma plataforma diferenciada para o cliente, sem deter a conta transacional desse cliente, mas a gente vê claramente um ganho, principalmente ali para o e-commerce, nessa jornada de compra, né? Se a gente olhar para a jornada sem o iniciador, a gente tem ali um pagar, depois tem que copiar um código, abrir manualmente o aplicativo da instituição financeira e aí copiar o código, enfim, tudo aquilo que a gente já tem que fazer hoje e depois voltar manualmente para o aplicativo ali do e-commerce ou do m-commerce para verificar a conclusão da transação. E tudo isso, obviamente, ela é otimizada com o iniciador, né? A gente passa de 7 etapas para 3 etapas quando a gente tem essa integração com o iniciador. Com a confirmação, vai com o redirecionamento para o aplicativo da instituição financeira de pagamento, e aí a gente tem ali a autenticação, a confirmação e a compra
automaticamente já é confirmada via esse redirecionamento para o aplicativo de compra, né? Então isso é bastante otimizado. A gente sabe que tem algumas coisas ali ainda a serem evoluídas ali no âmbito do Open Finance, enfim, que estão em discussão e que estão em curso, mas é algo que a gente vê com bastante como soluções bastante interessantes para aperfeiçoar toda essa experiência. A gente tem aí, obviamente, alguns benefícios a serem mencionados, né? Além de ser mais uma opção para o cliente, como uma forma de pagamento, a gente tem um baixo custo de aceitação, e a gente compilou aqui os dados de aceitação, né? Dos vários instrumentos de pagamento ali no mercado. Hoje, a gente tem um custo médio de 2,34% no crédito, 1,13% no débito, e o Pix com 0,33% ali no seu custo de aceitação médio, né? Então, é algo que, de fato, nos parece fazer a diferença ali para o varejo de uma forma geral. E isso, obviamente, é potencializado pelo acréscimo de pessoas, o acréscimo da base de clientes, proporcionado ali pela inclusão financeira e também por ser mais uma alternativa além do cartão de crédito, principalmente no digital. Bom, nada disso seria possível, obviamente, se a gente não se preocupasse muito, né, quase como uma obsessão com a segurança, né? Segurança é algo que também lá desde as primeiras edições, se a gente pegar lá os vídeos, certamente vai ter lá como um pilar do projeto a segurança do ecossistema. E a gente trabalha, obviamente, essa segurança em múltiplas dimensões, né? Se a gente olhar ali para a infraestrutura, a gente tem todo um tráfego de informações criptografado pela Rede do Sistema Financeiro Nacional, que está aí desde 2002, quando a gente implementou ali o STR, fez toda a reestruturação do sistema de pagamentos brasileiro, mas basicamente com forte criptografia, monitoramento em tempo real e basicamente nenhum caso de fraude envolvendo a Rede do Sistema Financeiro Nacional. Mas a gente olha também ali a ponta entre PSP do recebedor e do pagador, ou seja, entre as instituições que oferecem serviço e o seu cliente, né? A gente tem ali as responsabilidades que são definidas para cada um desses clientes, né, ou dessas instituições, desculpa, em relação a Know Your Client e também ao antifraude. A gente tem ali a segurança dos aplicativos, que já é um processo anterior ao Pix, ou seja, como o Pix está embarcado no próprio aplicativo, ele se aproveita também desse processo de segurança do aplicativo. A gente tem a questão dos limites transacionais, a gente tem ali o tempo extra para verificação de transações, enfim, vários mecanismos para tornar mais robusta também essa parte. A gente ainda tem o DICT como um repositório de informações centralizado ali sobre fraudes e ocorrências ali que acontecem no ecossistema Pix, justamente para que a gente compartilhe todas essas informações com cada uma das instituições e potencialize ali o uso das soluções antifraude, dos motores antifraude de cada uma das instituições. Isso aqui é muito importante, é algo que a gente olha com muito carinho e sempre colocando evoluções. A gente vai ver que dentro da nossa agenda evolutiva tem muita coisa relacionada à segurança, em especial a essa base de dados que a gente conduz lá dentro. A gente tem também o mecanismo especial de devolução, que é outra ferramenta muito importante, né, que possibilita ali que aquelas pessoas que eventualmente tiveram ali sofreram um golpe, uma engenharia social ou algo do tipo, que peçam a devolução dos valores, né? As instituições elas devem prever no seu próprio contrato que os fraudadores, né, identificada ali uma fraude, eles já autorizam ex ante, né, previamente a retirada dos valores para devolução via mecanismo especial de devolução. Isso é bastante importante e que a gente também está sempre olhando e sempre tentando evoluir, né? A gente tem também algumas ações evolutivas relativas ao mecanismo especial de devolução também. A gente tem o grupo estratégico de segurança, que é parte do corpo do Fórum Pix e que é, obviamente, o grupo mais importante, é o único grupo que tem esse nome de grupo estratégico justamente pelo seu caráter estratégico, por ser, de fato, aquele que, independente do que aconteça, ele não para, né? Ou seja, a gente está sempre trabalhando ali na evolução, está sempre procurando
tornar o Pix um ambiente mais seguro possível para todo mundo. E aqui a gente chega no olhar para frente, né, em como a gente vai seguir caminhando aí nessa trilha evolutiva. E é importante dizer que esse mindset aqui de evolução contínua, ele é o que norteia todo esse trabalho. Ou seja, o Pix não foi um projeto com início, meio e fim, ele não é encarado como tendo essa natureza, mas ele é encarado como uma coisa constante, uma coisa que foi implementada e que ele segue indefinidamente. E por que ele segue indefinidamente? Porque a gente ainda precisa ampliar os casos de uso atendidos, né? Então, como eu falei, principalmente lá no P2B ou no P2M, né? Naquelas transações de pessoas pagando empresa, ainda tem muita coisa a ser feita, muito produto, muita funcionalidade para facilitar esse tipo de pagamento. A gente amplia os casos de uso, mas certamente vão ter novas tecnologias, novos modelos de negócio na economia real vão surgir, novas necessidades vão acontecer, e a gente está sempre olhando para isso e capturando toda essa necessidade e transformando essas necessidades em soluções, em produtos, em regras, não necessariamente o Pix formando um produto, mas ele dando toda a infraestrutura e a condição necessária para que ali na ponta as instituições também desenhem seus produtos e desenhem suas soluções para oferecer para o público em geral. Então isso é o que nos norteia. E a gente tem hoje o Pix automático como a nossa agenda prioritária, o produto prioritário de desenvolvimento atualmente, né? Agora no ano de 2023, nossas energias são totalmente dedicadas a esse produto. Ano que vem, também, boa parte do ano, a gente vai ter uma energia muito grande dedicada a ele, porque a gente acredita que tem muita empresa e muitas pessoas que precisam desse tipo de pagamento, ou seja, precisam de soluções para pagamentos recorrentes. Hoje não são plenamente atendidos, a gente sabe que existem soluções, mas pelo que a gente tem de informações, a gente já conversou muito não só com instituições, mas principalmente com usuários finais, né, e todas as informações que a gente tem dão conta de que há uma necessidade muito grande de um produto como esse. E a gente está fazendo isso. A gente vai divulgar mais detalhes na semana que vem, na segunda-feira tem reunião plenária do Fórum Pix e um dos assuntos vai ser detalhar todo esse produto, detalhar todo o fluxo e tornar tudo isso aqui um pouco mais concreto, mas já dá para dizer que a gente vai ter múltiplas formas de acesso ao produto, ou seja, são jornadas diferentes de contratação desse produto, utilizando as trilhas do Pix, utilizando as trilhas do Open Finance, né? Teve até um certo atraso na publicação, ou pelo menos na publicização de todas essas especificações, porque a gente estava, de fato, coordenando o máximo possível com essas trilhas do Open Finance para potencializar esse produto. Então, múltiplas trilhas, né, Pix e Open Finance, e fazendo com que a gente tenha um produto único, o Pix automático é um produto único, mas a gente quer ter diversidade de soluções no sentido de diversidade de formas de contratação, de oferta e de contratação desse produto, para que a gente possa atender efetivamente os vários modelos de negócio que têm necessidades diferentes, né? Então, você pegar ali um streaming que tem um aplicativo, ele tem uma necessidade diferente de uma academia que tem uma loja física, um estabelecimento comercial físico ali. Então, as necessidades efetivamente são diferentes. Então, a flexibilidade é nesse sentido, de atender a todos os tipos de empresas que precisam dessa dinâmica de pagamentos recorrentes, e não apenas utilities, grande empresa, como é o que a gente, de certa forma, vê no cenário atual. Bastante flexibilidade e muito foco na experiência do usuário, como a gente sempre tem, né? Ou seja, a gente tenta tornar, principalmente para o usuário individual ali, uma solução a mais intuitiva possível, né? Tem os requerimentos de experiência do usuário, etc. Então, nesse produto especificamente, é um foco muito grande nosso dar uma UX diferenciada, mas também para as empresas, para aqueles que efetivamente precisam cobrar ou precisam mandar ali as recorrências mensais, ou enfim, qualquer que seja a periodicidade. Então, a gente tem aqui não é como vai ser a experiência, mas é apenas
flavor, né? Uma das jornadas possíveis vai ter um pouco dessa dinâmica aqui. Ou seja, o cliente final ele recebe ali uma notificação, né, um input que vem através do aplicativo, ele vai receber a notificação que tem uma autorização pendente, e aí dentro de um ícone de Pix automático, ele tem lá uma seção de autorizações pendentes, ele vai ver ali que tem uma Energia SA que está fazendo essa proposta de recorrência que foi combinada com esse cliente por fora do ambiente Pix, nesse caso especificamente, mas aí ele só confirma e a partir dali a recorrência já acontece todo mês, né? Ou seja, todo mês a empresa manda, ele tem todo o processo de agendamento, ele ainda consegue eventualmente cancelar e tal, mas se ele não cancelar, aquele pagamento ele é realizado na data combinada, né? Novamente, aqui é apenas um dos caminhos e várias outras dinâmicas de contratação, inclusive utilizando QR Code, utilizando os iniciadores, vão também fazer parte dessa jornada de contratação. E aí, no final, na data do pagamento, ele só recebe ali a notificação de que o pagamento foi realizado e pode conferir no seu extrato e pegar um comprovante daquele pagamento. Não é tão simples quanto isso. Um segundo ponto que a gente está trabalhando bastante também, obviamente não com o nível de prioridade do Pix automático, mas que a gente também está se dedicando bastante, é de criar regras e funcionalidades ali dentro do ecossistema para que essas soluções para marketplace elas se deem de uma forma mais efetiva, de uma forma mais segura e de uma forma melhor ali para todo mundo, né? A gente sabe que os marketplaces eles têm essas necessidades específicas, principalmente ali quando a gente fala de uma entrega contra pagamento, ou seja, o marketplace entrando como agente de confiança, garantindo que o cliente vai receber efetivamente o produto, e só depois de receber o produto é que o vendedor vai receber o dinheiro, né? Então, toda essa dinâmica exige que eu tenha uma retenção, né? Ou seja, que eu tenha o pagamento dividido em duas etapas. As soluções não se aplicam somente a marketplaces, mas o nosso foco principal, de fato, são soluções para marketplace e também para situações onde você tem ali o carrinho de compra, onde você tem um cliente querendo comprar múltiplos produtos no marketplace, mas ali são múltiplos sellers, né, vendendo produtos para aquela pessoa, e aí também exige ali uma dinâmica de você ter um split daquele pagamento, de você receber um pagamento só e dividir ali para múltiplos sellers. Então a gente está trabalhando nisso também, e mais uma vez, solução para caso de uso P2B, né? Então mais um produto nesse sentido. A gente também está trabalhando bastante no Pix Internacional. Pix Internacional, ou seja, a possibilidade de você fazer pagamentos instantâneos envolvendo outras jurisdições, já é um pouquinho mais complicado, né? Ou seja, envolve ali outras jurisdições, envolve harmonização de padrões, harmonizações de todo o arcabouço regulatório, legal regulatório, etc. Então não é uma trilha fácil, não dá para se comprometer nem prometer nenhum horizonte temporal, mas dá para dizer que a gente está, de fato, acompanhando, prospectando, tendo interações bilaterais com outras jurisdições, buscando aperfeiçoar os pagamentos transfronteiriços, que hoje, basicamente, a gente tem um grande desafio, ou vários desafios a serem superados, principalmente relativos ao alto custo, à baixa velocidade, à falta de transparência, e também ao acesso limitado, ou seja, não todo mundo efetivamente tem acesso ou consegue fazer ou receber um pagamento transfronteiriço. E a gente está trabalhando em duas abordagens, né? A primeira abordagem do link bilateral, ou seja, de uma ligação entre o Pix e outros ecossistemas de pagamentos instantâneos. É algo que nos parece um pouco mais factível num primeiro momento, porque basicamente exige apenas uma conexão com uma outra contraparte. Enquanto o multilateral ele tem essa eficiência de juntar todo mundo ao mesmo tempo, mas como junta muita gente ao mesmo tempo, se vocês já juntaram muita gente ao mesmo tempo para decidir alguma coisa, com um churrasco que seja, já não é algo tão simples assim. Então é um pouco do que a gente passa ali tentando soluções multilaterais dentro de
de uma plataforma, de um arcabouço único. E aí a gente desenhou o Pix, obviamente, preparado para isso, para dar esse passo. Então a gente continua ali acompanhando, dialogando e tal. Quando tiver um caminho, uma solução, obviamente nós colocaremos de forma pública ali para todos. A gente vê já várias soluções, né, em vários países, no Chile, agora na Argentina também, com uma solução mais estruturada para receber pagamentos via Pix ali, obviamente em reais, mas a gente vê também na Europa e tal. É um primeiro, vamos dizer assim, é um primeiro caminho, primeiro passo na direção desse do Pix internacional, mas, claro, são iniciativas pontuais que não garantem que essas transferências sejam efetivamente, tenham uma amplitude maior. E a gente segue avançando na melhoria da pauta de segurança. Então, a gente tem ali várias funcionalidades e regras sendo implementadas e a implementar. Ali em 5 de novembro, a gente tem um grande conjunto ali de novas informações e de novos contadores sendo implementados, né? A gente teve agora uma implementação em maio ali de um questionário também, bastante importante para verificação de aderência ali das exigências de segurança, e a gente está começando a trabalhar, já tem um trabalho prévio, né, no âmbito do GSEG, do Grupo Estratégico de Segurança, mas a gente está começando agora a avançar na definição e no desenho do que a gente chama MED 2.0, ou seja, o mecanismo especial de devolução próxima geração, que vai não só ficar restrito à primeira camada ali, ou seja, a primeira transação, mas ele vai possibilitar, vai permitir que essa devolução ele atinja múltiplas camadas, até a quarta ou a quinta camada, para que situações onde você tem ali um fraudador passando dinheiro repetidamente ali por várias contas para evitar ali ou para dificultar a recuperação dos valores, a gente consiga também ganhar efetividade nessas situações, né? A gente tem, claro, vários outros produtos na nossa caixinha no nosso banco de ideias, vamos chamar assim, que já está concebido, ou seja, a gente já tem uma ideia geral do que pode fazer sentido. Obviamente, todos esses produtos ainda não estão na trilha de trabalho, mas serão certamente discutidos com o mercado, com os usuários finais, com o fórum, para a gente evoluir e amadurecer toda essa necessidade, né? Em relação a uma nova plataforma de cobrança dentro do ecossistema Pix, que pode dar uma nova dinâmica para as cobranças no Pix, em relação às soluções de Buy Now, Pay Later, né, que a gente já vê várias iniciativas individuais acontecendo, que são muito boas, mas a gente ainda não tem a segurança de se vai ser necessário ter um produto padronizado no âmbito do Pix, é algo que desde o início a gente tinha ideia, mas avaliar se as soluções individuais atendem àquilo que a gente precisa ou se falta ainda alguma coisa. E várias outras coisas ainda a serem feitas, né, formas de iniciação que também nos parece fazer bastante sentido ali para a experiência do usuário, principalmente em pagamentos em estabelecimentos físicos, utilizando NFC, Bluetooth, etc. Toda a utilização, ou pelo menos uma ligação com o que está acontecendo em termos de tokenização, em termos de contratos inteligentes, é algo que está dentro da nossa agenda também. E aí, eu fecho aqui pelo menos essa parte, tentar deixar a gente ainda ativa ali, chegando perto da hora do almoço, mas eu encerro aqui a nossa primeira parte aqui da minha exposição com essa mensagem final, de que a gente falou bastante sobre o Pix, mas o Pix ele ainda tem muito a ganhar ou contribuir nesse processo de convergência para a formação de soluções que atendam toda a nossa sociedade, junto com o Open Finance e junto com o Real Digital. Então, a gente pega essas três iniciativas, muita sinergia, muita convergência, e a cada vez que a gente evolui com elas, a gente tem mais convicção de que essa convergência, essa sinergia vai formar um conjunto muito
muito interessante, muito potente para a gente atender aquilo que a nossa sociedade precisa. Paro por aqui e fico à disposição para seguir no nosso painel. Obrigado a todos. Obrigada, Carlos.